Olá, arco-íris, tudo bom com vocês? Hoje vou ensinar vocês a desenharem uma borboleta e para introduzir eu vou mostrar mais ou menos o que você precisa saber para fazer qualquer desenho. Primeiramente, você precisa saber o que vai desenhar e os detalhes sobre isso. Então eu escrevi aí ao lado que a borboleta é um inseto e é importante saber disso porque os insetos têm 6 patas. Então é para não se confundir na hora de desenhar as patas, não fazer patas de mais nem de menos. E também o que tem no corpo delas e como é a asa. Porque a borboleta ela tem o tórax, o abdômen, a cabeça e as antenas. E as asas são 4, 2 em cima e 2 embaixo. E o material é bom ter separado para se organizar. Eu separei um lápis, uma borracha e uma caneta preta, porque é bem básico esse vídeo. E, gente, vai aí se inscrevendo, tá? Eu vou agora ensinar mais ou menos o que é um esboço. Porque, olha só, se eu quero desenhar qualquer coisa, eu vou fazer aí um coração. Olha só, se eu estiver apressada, provavelmente não vai ficar tão perfeito quanto se eu estiver com calma. Mas aí tem um jeito de sempre estar certinho. Se você não tem muita prática, não faz tudo direitinho, você pode desenhar um quadrado ou um retângulo, depende de se você quer seu coração mais comprido, mais gordinho ou bem perfeitinho. Eu gosto dele um pouquinho mais gordinho. Então, gente, eu fiz aí um quadrado e nesse quadrado eu vou dividir bem ao meio 2 vezes, tá bom? Eu vou traçar a vertical e a horizontal. E na parte dos 2 quadradinhos de cima eu faço a mesma coisa, mas embaixo não precisa fazer. Isso aí é porque eu vou fazer 2 círculos e eles têm que ficar iguais e bem certinhos. E aí esse negócio de desenho quadrado é o seguinte, eu vou de uma extremidade à outra, aí nós temos como se fosse um sinal de mais, e eu vou seguir de um lado ao outro, fazendo uma ondinha, e depois é só eu fazer 2 tracinhos encontrando. E quando você faz o esboço, você apaga a parte de dentro ao redor. Você pode contornar e apagar tudo. E assim fica bem mais perfeitinho. Enfim, isso é o básico para desenhar qualquer coisa. Saber esboçar. Então, gente, se você tá gostando de saber essas informações básicas, comenta aí embaixo, tá? Deixe o seu like e se inscrevam, por favor, porque eu vou ficar muito feliz com a inscrição de vocês. Me ajudem aí e também não esqueçam de ativar o sininho, gente. Porque com o sininho ativado, vocês vão poder ver os meus vídeos tudo certinho. Começando a desenhar, eu sempre faço da cabeça para baixo. A cabeça dela é uma bola normal, mas geralmente é mais pontundinha para cima. E as antenas, eu faço depois, eu vou fazer logo o olho. Aí, porque, olha só, pode fazer por cima de um traço, porque na hora de contornar, você só contorna o que você quer. E eu já decidi pintar, porque eu gosto de deixar pintado com um lápis quando contorno. Essa parte eu costumo não apagar, mas aí eu vou acabar apagando, vocês vão ver. E aí eu preciso fazer o abdômen dela e as asas vão ficar no abdômen. Então eu tenho que calcular de um jeito que caibam as asas. E, gente, geralmente é mais fininho embaixo e mais gordinho. Aliás, mais fininho em cima e mais gordinho embaixo. E agora, o tórax dela, ele é bem compridinho, meio que o corpo dela é isso, tá? Eu não vou desenhar as patas, eu vou fazer as asas apenas. E as antenas é praticamente do lado do olho pra cima. Eu acabei puxando um pouquinho demais na cabecinha delas, mas eu vou continuar fazendo. E não se esqueçam que a antena de uma borboleta, ela não é completamente reta, ela dá uma voltinha. E também não esqueçam que a antena da borboleta tem uma bolinha na ponta. Essas são algumas diferenças de uma borboleta para mariposa. Se vocês querem saber mais sobre isso, eu posso fazer um vídeo só sobre borboletas, porque eu sei que tem gente que tem curiosidade. E, gente,
Para ela conseguir voar, a asa geralmente é 3 vezes o corpo dela. Lembrando que a asa é encurvada, tá? Então isso não é uma medida totalmente reta, é da curvatura da asa superior. Então eu já tracei aí mais ou menos como se fosse um esboço para mim saber de que eu não tenho que passar. E eu vou fazendo a asa de cima bem onduladinha. E olha só, para não ficar uma volta muito grande, eu vou ajeitando. E o quão alta é opcional. E aí você pode desenhar várias formas. Tem borboleta com a ponta da asa pontuda, tem com 2 pontas, tem com um negocinho puxadinho com uma bolinha na ponta. Tem de vários tipos. Eu tô desenhando a mais básica assim. Essa borboleta ela vai ficar um pouco parecida com a borboleta tigre, mas não vai ser uma borboleta tigre, enfim. E aí a asa de baixo geralmente é parecida com a de cima, só que ela é mais curta. Eu tô fazendo a parte de baixo bem grande, né, como vocês podem ver. E olha só, essa parte é tranquila, eu faço uma voltinha aí na subida ou descida, depende do ângulo que você está fazendo o desenho. E eu costumo fazer uma curva mais pro meio de cada asa. Uma curva interna. Que você pode fazer maior ou menor, depende. E agora eu vou começar a desenhar os detalhes de dentro da asa. Começando por uma parte dominante, que seria uma mancha. E aí eu vou fazendo bem rente e vou deixando uma borda cada vez maior, mas não muito grande. E aí eu deixei a pontinha livre para preencher com umas bolinhas e manchinhas, que fica bem legal e fica bem realista quando você capricha. Eu fiz mais ou menos como se fosse a asa ali na ponta, sabe? E eu fiz esse formato aí, curvado. E eu vou tirar a medida para fazer bem certinho e também contar quantas manchinhas vão ter aí para a parte de baixo. E eu tô tentando deixar uma largura gradativa, sabe? Que vai ficando mais largo da parte de dentro para fora. E não podemos esquecer de deixar um pouquinho curvado também. E aí, gente, quanto mais juntinha e quanto menos arredondada na parte de cima, mais realista vai ficar. Mas eu quero deixar mais espaçada assim, porque eu acho mais fácil. Deixa aí nos comentários o que é que você tá achando. Se vocês acham que eu tô explicando direito, ou se eu deveria explicar mais direitinho, ou se de repente eu tô explicando demais e a mente de vocês não tá conseguindo acompanhar, se eu tenho que explicar com mais calma. Enfim, deixa aí embaixo o que vocês acham. Agora eu vou fazer um bem pequenininho, que eu não tinha programado, mas a gente sempre vai improvisando e vai dando certo. E agora eu posso fazer mais um aí, bem miudinho, ou fazer as bolinhas já. E eu faço elas aleatoriamente. Não faço seguindo uma fileira completamente reta, alguns cantos eu boto 2. Porque na natureza é assim, gente, nada é 100% perfeito, não existe um padrão perfeitinho, sabe? É como se fosse um baralho, meio que o destino faz tudo misturado, nunca sai 100% perfeito. Nós não somos perfeitos, as plantas não são, os animais não são, mas isso é o que torna mais realista. Não adianta eu querer fazer uma coisa 100% simétrica, passar horas, não ficar ainda completamente perfeito, se na natureza não é assim. Então eu costumo fazer com calma, mas eu não fico tentando fazer certinho. E, gente, nessa parte de baixo, geralmente vai até a metade a mancha e é da lateral pro outro lado que tem essas outras manchinhas que são menores.
eu vou fazendo e vou ajustando, porque na hora de cobrir, eu cubro só o que eu quero e o que eu não quero, eu apago. E vocês podem ficar apagando e fazendo antes de cobrir, se vocês forem como eu, meio estabanada, sabe? Porque aí, muitas das vezes eu cubro o que eu não quero e apago o que eu quero. Então eu já vou aí apagando onde tá errado, pra não me confundir. Só que eu não tenho muita paciência e às vezes eu nem apago, sabe? É só pra me mostrar no vídeo pra dizer que eu sou paciente, que eu não sou. Tipo assim, eu gosto de desenhar, mas eu me irrito. Fazendo aí essas mesmas manchinhas, né? Assim, digamos, que são mais gordinhas pra ponta. Até porque, como a asa ela é arredondada, de fato, o diâmetro vai ficando menor conforme você for entrando. Tá dando pra entender? Tipo assim, acaba que é maior a parte de fora do que a parte de dentro. E quanto mais você for fazer pra dentro, menor vai ficar. Porque ela é arredondada assim, então ela vai crescendo. Então tudo que eu for fazer tem que ir nessa mesma ordem crescendo, sabe? E notem que eu não delimitei aí onde que vai ser, porque, como eu disse, a minha paciência ela vai acabando. Eu gosto de fazer desenho sem ser assim seguir, sabe? Eu começo e paro e deixo guardado. Às vezes eu abandono, às vezes não. Mas aí tem dias que eu acabo fazendo tudo de uma vez. E nesses dias não fica tudo tão bom como poderia ficar. Mas essa borboleta eu acho que ficou muito, muito bonita. Eu vou fazendo aí as bolinhas. Como é pra gravar, eu fiz assim, seguido mesmo. E, gente, eu não cortei muito o vídeo, não. Então, eu passei 17 minutos e alguma coisa, quase 18 minutos pra fazer. E aí, o vídeo também tem quase 18 minutos. Eu cortei, assim, o mínimo possível, só pra encaixar a minha voz direito. E, gente, o que eu faço? Como a outra asa vai ser do outro lado, eu traço da metade da borboleta, tipo assim, só pra saber onde fica a metade do corpo. Isso me ajuda a saber se ela tá certinho, sabe? Porque vai que a ponta da cabeça tá mais pra um lado diferente, não tá igual com a pontinha do abdômen. E aí, gente, eu tento fazer a mesma distância, eu fiz aí a olho, mas se você for mais organizado, pode usar uma régua. E eu vou fazendo meio que um retângulo onde a borboleta está inserida para acertar a medida da outra asa e ficar absolutamente igual. Tem um truquezinho que é você dobrar no meio e cobrir a parte que está desenhada pelo lado oposto, sabe? Como se fosse o lado avesso, porque o grafite transfere. Então ficaria uma sombra e você poderia tranquilamente só na hora de contornar a sombra que ficou do grafite. Só que eu gosto assim porque é um treino pra mim. Eu acho que aumenta as habilidades, sabe? Você tá tentando reproduzir igual. E aí, olha, eu separei exatamente onde termina uma e começa a outra. E eu também separei a parte mais elevada da parte de baixo da curva, né? Tipo, o ponto mais profundo da curva e também a outra ponta de cima. Por que eu faço isso? Porque aí, ó, eu vou traçando a mesma distância e mais ou menos na mesma direção para reproduzir as mesmas curvas do mesmo jeito. Então eu vou de um canto a outro e eu já sei como é que é. Tipo assim, eu vou curvar essas partes que estão marcadas. E na asa de baixo eu vou fazendo a mesma coisa. E eu vou ajeitando aí os traçados. Lembrando que a parte de baixo, como é menor, eu coloco aí marcadinho o quanto que ela é menor, sabe? E aí eu vou desenhar a outra asa e depois eu vou fazer caber tudo direitinho. Eu poderia, tipo, ficar só aí, mas eu quero que seja um vídeo mais completo pra vocês mesmo. Tipo, eu não pausei nessa parte e fiz o desenho da outra asa porque eu quero que vocês vejam como que é
E mesmo marcado assim é difícil, sabe? A gente vai errando e vai ajustando. Às vezes a gente olha e vê que não tá tão parecido. Essa hora, por exemplo, eu tenho que fazer uma curvatura bem parecida. Lembrando que com parecida eu não quero dizer perfeita. Então, gente, se você tá gostando, se inscreve porque vai ter muito mais vídeos de desenho. E se você não gosta tanto desse tipo de conteúdo, no meu canal tem muitos outros conteúdos, não é só desenho. Então vocês podem aí tá dando uma olhada e assistir o que vocês gostam, tá? E, gente, tem várias playlists legais aí no meu canal. Você pode estar maratonando o seu quadro favorito. Tá, eu fiz aí. Eu achava que eu tinha desenhado com vocês, mas não, eu realmente dei o pause. Me desculpem. Se você chegou nessa parte, comenta aí Esther esquecida. Porque a minha memória é boa, só que eu gravei esse vídeo um tempo e eu editei ele várias vezes. Então, tipo, pra chegar nessa editagem, eu tive que editar várias vezes e gravar vários áudios. Então, mesmo que já faz um tempo relativamente bom, eu ter esquecido o que eu mesmo fiz é o ó, né? Eu contornei o que eu queria com a caneta preta. E aí, quanto mais fina a ponta, melhor. Só que eu gosto de uma ponta mais grossinha também, porque é mais fácil. E, gente, eu vou apagando toda a parte. E nessa hora a mágica vai acontecendo. Por quê? Não tá tão bonito assim, com o rascunho por baixo, quanto fica depois que apaga. E quando pinta é outro toque. Principalmente, uma coisa que eu quero dizer a vocês, que o que mais realça as outras cores é o preto. Então, na hora de pintar, as cores que eu mais uso é preto e branco. E vou fazer uma pausa nesse momento para pedir a vocês o seu like, primeiramente, tá? E mandar um beijo para minha amiga Sara Guedes, que fez a música aí do final. Comenta alguma coisa embaixo para mim, mandar beijo para você. E, gente, depois de apagado, tá assim, tá? Eu não vou pintar nesse vídeo porque eu quero fazer alguns vídeos de pintura. Mas eu quero que vocês aí observem como que ficou, tá? Eu fui ajustando várias vezes. Um beijão e tchau. Borboletinha coloridinha, se inscreve, deixa o like e compartilha. E se você ainda é uma lagartinha, evolua. Vem ser uma borboletinha no mundo multicolor, por Esther Firmino. Siga as redes sociais. E não se esqueça de deixar sua opinião aí nos comentários, que eu vou estar olhando, dando coraçãozinho e um beijão.